Hoje, nosso vídeo aula de hoje vai ser falando sobre o corpo astral, que é o nosso corpo emocional, a nossa sede das nossas emoções. A Tatiane vai falar e eu vou dando gancho conforme ela vai falando sobre o que é esse corpo astral. O corpo astral é aquele corpo em que nós vamos colecionando arquivos, que são as memórias, que dentro da psicologia tem diversas ramificações. Dentro do cérebro é conhecido como cérebro límbico e que corresponde ao hemisfério direito, onde está o registro das suas emoções. Tem também uma parte do cérebro que é acionada, que tem as emoções de medo, de instinto de sobrevivência, as amígdalas, que também tem esse mecanismo que aciona. Temos também a capacidade, isso é só para você entender que dentro do corpo emocional, dentro do nosso corpo físico, nós temos mecanismos que acionam o corpo emocional. Por isso que eu falei um pouco desse hemisfério direito, que é onde corresponde às emoções, que é o cérebro que não é racional, ele é pura emoção e é conhecido como límbico. Temos dentro da divisão da pesquisa do Jung, psicólogo analítico, ele vasculhou muito o inconsciente, essas memórias que são desconhecidas e que também são registradas por emoções, dentro daquilo que você sentiu, percebeu, de um passado distante até esse momento presente. O corpo emocional, que também é o astral, vamos falar assim, para nós nos familiarizarmos com os nomes, que é a mesma coisa, é quando você traz para sua memória uma emoção, Um registro. um registro. É onde você navega com ele pelo astral nos sonhos. É quando você acorda com aquela... Se você teve um sonho que te trouxe uma emoção do medo, você se percebe dentro de um corpo, só que não é o seu corpo físico, é o seu corpo astral, que está experienciando, você está vendo aquela realidade criada com imagens no sonho. Pelo Jung, psicólogo, ele fala reino intermediário. Tem pessoas que falam projeção no corpo astral. Então, são nomenclaturas que são usadas para você, pelo psicólogo Jung, e o projeção astral é o que nós usamos dentro da percepção de quando você sonha ou quando uma pessoa tem consciência dessa projeção, mas só que ela está no corpo astral. Porque o corpo físico dela está repousando, mas ela está atuando com o corpo astral. E o que traz a percepção, que ela está viva, experienciando ali, as cenas, são as emoções. E essas emoções, elas ficam acopladas ali no seu campo morfogenético, vamos dizer assim, no seu campo informativo, e você traz tanto essas memórias emocionais, tanto das suas experiências dessa vida, como de outras experiências de outras vidas e também experiências da sua formação do corpo biológico, da sua genética, que envolve tanto as experiências emocionais e mentais. Você, antes de ser formado o seu corpo biológico, a sua mãe e o seu pai já tinham tido uma experiência emocional. Então, também nesse corpo emocional pode-se trazer essa informação que está ali no seu DNA. É quando a gente repete padrões emocionais ou comportamentais, e isso que retrata é a constelação familiar, que fala da ordem sistêmica. Então, o corpo emocional é onde nós experienciamos e trazemos as experiências para o corpo físico. Onde eu trago
eu capto. É como se esse corpo emocional fosse, como eu falei, um arquivo extenso, grande, com várias pastas. Então, dependendo de como eu fui educado, de como eu tenho meus sistemas de crenças, de como eu tenho um estilo de vida, é como se eu acessasse esses arquivos dentro da emoção. Então, vamos supor, se eu sofri um trauma que me causou uma angústia muito forte, se eu tenho dentro dos meus arquivos memórias e se eu também abro porta para poder captar as memórias do inconsciente coletivo, que se traduz todas as experiências de medo de várias pessoas. Eu também estou fazendo um gancho com as memórias das pessoas que têm padrão mental e emocional igual ao meu. Então, além disso tudo, o próprio corpo humano, pelo cérebro reptiliano, ele tem as informações do medo, do instinto da sobrevivência, de coisas que você tá aqui dentro do véu e tá experienciando para se desenvolver e para depois conseguir assumir a sua mente. Primeiro é tudo muito no automático, instinto de sobrevivência. Até porque, né, Tatiane, quando nós nascemos, quando nós viemos para cá, nós somos um espírito, uma alma, um espírito, né, com uma extensão de energia muito grande. E aí você vai ser condensado energeticamente para poder vir para cá. Então, há toda uma desfragmentação energética para poder você experienciar. E isso, gente, eu tenho certeza no que eu estou falando, dentro da minha experiência, claro, que nascer realmente dá medo. Vir para cá realmente é temeroso. Por quê? Vamos analisar. Nós vamos ficar num véu de esquecimento. Você não vai saber quem você é, o que você foi, o que você veio fazer aqui. Então você já vem com uma programação para esquecer. E isso causa o medo primário, sim, que é o nascimento, nascer. Tanto que o que o médico faz? Dá um tapinha quando o neném, né, não quer chorar, para poder abrir os pulmões que estão todos assim, né, fechadinho, para poder respirar e oxigenar o corpo todo, né? Então isso é traumático, isso também causa medo, causa insegurança e pode também, conforme o parto, causar um trauma para sua vida toda. A criança que nasce com cordão umbilical agarrado no pescoço. Antigamente as crianças não eram nascidas a fósseis, né? Tirado a ferro. Então isso tudo é traumático. Então o próprio nascimento da geradora, né? As emoções da geradora. Sim, todas essas emoções elas causam insegurança, que são os sentimentos instintivos, sim, que a Tatiana acabou de dizer aqui. Esse corpo emocional, ele tem que ser avaliado por você que está buscando autoconhecimento, porque essas memórias, elas não vêm com manual de instruções. Ela não vem ali dizendo pra gente o que nós temos que fazer para poder desprogramar e para poder entendê-las. Nós que vamos percebendo qual memória que eu tenho, por que eu tenho uma sensação, por que eu tenho uma rejeição a algo, por que eu estou sempre experienciando dentro dos meus relacionamentos, seja afetivo, seja relacionamentos interpessoais. Então, todas as áreas da sua vida vão conversar com você quando você começa a perceber dessa forma, que em cada área da vida você tem que perceber como que você atua emocionalmente para ajudar você a desconstruir aquilo que está em disfunção. Disfunção o quê? Aquilo que me causa angústia, medo, ansiedade, raiva, tristeza, nervosismo, agitação. Por que eu tenho, por que eu desenvolvi esse trauma? Tá, o motivo foi uma experiência nessa vida, mas o que será que eu tenho de memórias impressas em mim, nesse meu corpo, que me fazem não conseguir sair desse ciclo? Muitas vezes demora-se para conseguir sair de um ciclo, precisa de vários
tratamentos para desativar aquela memória, porque foram muitas vidas, muitas experiências, inclusive suas, e até mesmo reforçadas pela própria família, pelo próprio genética que você vem, e que fica difícil realmente, porque além de você estar assumindo uma responsabilidade por você, você está trazendo, limpando uma carga genética que de muitas experiências de outras pessoas e que reforça aquele padrão. Então não se sinta sozinho, não se sinta, nossa, é muito difícil. Não, o pontapé inicial tem que ser dado. Detectou que tem um bloqueio em alguma parte emocional, com certeza vai estar correlacionado a algum chakra. E aí, quando você vai detectando essas coligações energéticas, aí sim você vai conseguindo dar novos comandos, desprogramando, porque o corpo emocional, a gente fica realmente no inferior daqui, achando que só essa experiência humana, só as dores daqui, só o conflito familiar daqui, só o desafio daqui, que fica nessa simbiose energética. Mas quando você é a trama da própria evolução. Tem um olhar, né, Tatiane, maior de si mesmo. Eu digo sempre isso para os meus pacientes, né, para os meus interagentes. Quando a gente passa a ter um olhar maior de si mesmo, você consegue administrar e ressignificar, eu falo sempre assim, Sim. ressignificar uma emoção que numa terapia convencional você já está há um tempão e não consegue. E as terapias integrativas realmente elas estão dando um boom de avanço para poder ajudar as pessoas. E esse corpo emocional, astral, ele precisa ser visto por você, observador, por cada um que está se colocando para observar a experiência. Por isso que a física quântica está crescendo, porque nós temos a capacidade de olhar a nossa vida e dar novos comandos a partir do momento que eu detecto. E como que eu detecto? Não me vitimizando, não querendo achar um culpado, só assumindo a responsabilidade de dar novos comandos. Né? Isso é culpa do que aconteceu no ano passado, porque minha mãe fez isso, ou porque meu bisavô fez isso. Não, é só você assumir a responsabilidade da sua experiência e você dar novos comandos. Por quê? Você vai criando outras figurinhas de memórias de desenvolver primeiro capacidade, se sentir potente em desenvolver esse novo olhar. Então, só de você pensar dessa forma, você já está se colocando no movimento de se capacitar. Então, não se desespere se no primeiro momento está parecendo difícil. Eu já passei por situações que, por mais que eu fosse buscadora e já tivesse contato com estes assuntos, eu achava, nossa, será que eu estou conseguindo? Porque tem um momento dentro do núcleo lá da cebola que você já está com a mente aberta e expansiva e vai ser o divisor de águas. Ou você vai para frente ou você vai voltar para aquelas camadas que você estava. Então ali é como se você, dentro dali é o limbo. Você está no limbo, tipo assim, ou vai para frente ou não vai, porque parece que tudo que você faz ainda puxa aquele comando, aquelas experiências ruins. Mas é o desafio que está fazendo ver se você está pronto para acionar o seu eu superior realmente, porque ele está com você o tempo inteiro, mas chega um momento que ele vai te desafiar para ver se você está realmente nesse propósito evolutivo ou se o programa ainda está forte em você. Então, essas séries, quando mostra assim, às vezes aquele corpo parado, um avatarzinho recebendo um boom de informação assim, boom, parece que vai vir, que o corpo está ali recebendo, bombardeado de informações para poder ver se ele vai conseguir sobreviver emocionalmente, porque às vezes o corpo está ali, tem um filme que fala, né, daquela corpo criogênico que está ali, e ele está experienciando no astral, e vem muitas memórias emocionais para poder ver se ele vai conseguir sair e assumir realmente esse corpo. Porque o mais desafiador aqui é você assumir esse corpo emocional, porque são muitas memórias mesmo. Então, se a gente está se fragilizando, o que tem que fazer? Se fortificar.
o tempo inteiro. Então, eu hoje é aquele orar e vigiar. Se eu vejo que eu tô mega irritada, eu tenho que desconstruir aquela irritação. E rápido. Se eu vejo que eu tô com medo, eu tenho que confrontar aquele medo. Eu não posso deixar nada crescer em mim, porque aqui é um mundo dual. E aí desce pro duplo etérico. Automaticamente, se você não conseguiu se resolver no seu corpo astral, vai virar memória, que vai vir os parasitas. Sim. Astrais, né? Que são aqueles bichinhos que aqui no nosso mundo a gente vê como larvas, fungos, vermes. Aqui também a gente constrói essas parasitas e esses vermes que contaminam o seu duplo etérico, que automaticamente vai descer para chegar no seu corpo físico. Então, esse conhecimento que nós estamos trazendo hoje faz você pensar em você ter o domínio de si mesmo para você não trazer para o seu corpo físico as doenças. O legal é quando eu li assim um texto dizendo que nós nascemos com os fungos e parasitas e vírus dentro de nós. E nós só não conseguimos, dentro da metafísica, você não fica manifestando porque você tá com uma vibração elevada para poder ele ter a função correta dentro do seu corpo. Porque se você manda a informação dentro do seu padrão mental, emocional, que de destruição, ele vai atuar destruindo. Então, esses parasitas, né, a gente naquele estudo que a gente teve, eles têm muitas funções aqui duais, reais. Porque quando a gente é enterrado na Terra, são eles que vão ajudar a nós voltarmos para a Terra, a ter essa decomposição na Terra e voltar o corpo físico para a Terra, ser adubo, né? A gente ser adubo. E eles dentro do astral, se a gente não cria padrões destrutivos, a manifestação deles são reais. E, inclusive já tem casos que nós vamos falar aqui mais para frente, que eles também se colocam como eles são materializados eletronicamente no nível psíquico e que estão atuando. Então, assim, são tantas informações que a gente cria e que dá força ao que já existe, que a mente humana não consegue ver e não é palpável, mas que existe dimensões. E não consegue administrar. Aí vai se criando um monte de monstrinhos internos, porque esse corpo astral aqui, ele é muito tem vida real. própria. Ele tem um umbral, né? Então são vários, tem um umbral desse corpo astral, que são consciências que estão presas no inferno astral real. Tem informações de filmes, né, dentro da apometria, que já teve informações de filmes que aprisionam a psique dentro dessa parte do temor, do medo. Então é criação para tudo quanto é lado dentro desse corpo astral, do coletivo e individual. Então o que eu tenho que avaliar? O meu individual, qual é a minha emoção? Quando eu vou repousar o meu corpo na cama, quais são as emoções que eu terminei o meu dia? É onde você vai perceber o seu sono, a leveza do seu sono, a agitação do seu sono, a ansiedade que se tem na mente. Então por isso que é importante programar o seu dia e programar a sua noite, porque senão você carrega para esse corpo astral, porque o seu corpo e a sua mente aparentemente estão dormindo, mas estão acionadas com outras ondas, né? E entra a parte de onda alfa, beta, gama. Então o seu cérebro ele tá ativo, ele só tá reportando você a uma outra experiência. Então é um estudo muito profundo, né? Muito profundo, porque cada estudo interliga-se com o outro e tem também correlação com a lei de causa e efeito, o corpo astral. Depois a gente vai falar sobre isso. Por quê? Mas só uma dica. Por quê? Dependendo do que você está colecionando de memórias dessa vida e o que você já tem de bagagem de outras vidas, ou desse mix de experiência de memórias que nós recebemos de vários lados para poder experienciar aqui, você pode estar num karma
gerando uma ação, mas que está inconsciente para você. Uhum. Então é a causa e efeito também. Porque o que eu já trago de causa e efeito na minha bagagem de memória que me coloca em situações. Vamos falar isso no próximo vídeo, Vamos. Tatiane? Se você gostou, dê um like, compartilha e inscreva-se no nosso canal.